Eu consigo resistir às situações difíceis. Me adaptar a elas faz parte do meu trabalho, ou pelo menos tento viver com isso em mente. Tirei uma folga da minha vida militar e decidi tirar férias no Japão. Aterrissei no aeroporto de Haneda e continuei em direção ao trem mais próximo que ia para Tóquio. Acontece que meu japonês é um pouco ruim, então acabei em uma pequena cidade residencial a quilômetros de distância da cidade. Como americano, branco e com 1,80 m de altura e dedos quadrados, eu não era muito bem visto pelo povo local. E a maioria das pessoas que passavam perto de mim me olhavam e se afastavam bastante. Seguindo meu olfato até o cheiro de comida, sentei-me para comer um pouco numa pequena cabana de macarrão perto da estação. Comi provavelmente o melhor macarrão que já comi até hoje. Nessa hora, o sol começou a se pôr. A noite foi ficando fria e aproveitei os olhares de desdém que estavam me dando para sair rápido depois de comer e encontrar um lugar diferente para ficar. A escuridão veio rapidamente e mais rápido a lua cheia surgiu e o ar ficou mais frio ainda. Minha melhor ideia era encontrar uma lojinha de conveniência, comprar um pouco de frango e arroz e me hospedar em algum motel se houvesse algum. Em vez disso, o que aconteceu foi que quase todas as luzes se apagaram por uma série de estradas sinuosas em todas as casas, e a leve brisa desapareceu. Um cheiro muito desagradável se espalhou ao meu redor e os pelos do meu pescoço se arrepiaram como se eu estivesse em estado de choque. Você não deveria estar aqui. Resmungou uma voz velha e irregular à minha direita. A voz falava minha língua. Era uma voz tensa e soava cheia de rancor e desdém. Quando olhei em direção à voz, vi uma velha cheia de rugas e pintas retribuindo meu olhar. Ela segurava com força um galho de bengala retorcido e seus olhos pareciam estar gritando comigo através daquele olhar. Antes que eu pudesse responder, outra voz veio atrás de mim como um sussurro forçado. Eu jurava que esse tempo todo eu não tinha ouvido sequer um passo, não tinha sentido nenhuma outra presença. Ou estava lá no momento em que parei de me mover, ou simplesmente tinha aparecido ali. Você não deveria estar aqui. Ódio e malícia. Essa voz não sequer soava como feminina. Parecia pertencer a um homem com a garganta esmagada com um moedor. Se um saco de pedras tivesse voz, seria essa. O hálito dela cheirava a sardinha fermentada e vômito. Eu sabia então que precisava continuar a me mover. E rápido. As luzes das casas em volta acenderam novamente do nada. Um forte estalo de eletricidade surgiu logo depois. E então, ao meu redor, pude ver uma multidão repentina de japoneses muito irritados. Você não deveria estar aqui. Todos falavam simultaneamente. Eu tô indo embora, prometo. Estou só tentando encontrar um hotel ou algum lugar para dormir só hoje. Falei, fazendo uma reverência para demonstrar meu respeito, coisa comum para os japoneses. Foi fazendo esse movimento que eu percebi e meus olhos se arregalaram. Os pés daquelas pessoas que pairavam a poucos centímetros do chão eram como os de galinhas, finos e com garras nas pontas. Nenhum daqueles pés era humano. O ar pareceu parar totalmente ao meu redor. Um peso afundou em meu peito e a ideia de sair da minha reverência e olhar para frente novamente parecia uma sentença de morte. Juro que desejei ter ficado curvado. Olhos amarelos e vermelhos
pontilhavam a multidão, cada um com o olhar mais absoluto de maldade que eu já tinha visto. Você não deveria estar aqui. A velha resmungou novamente, envolvendo uma mão gelada em meu braço direito. Senti escamas e garras em minha carne e senti que virar para ela era o que ela queria. Comecei a recuar lentamente, esperando que me soltasse, mas ela afundou sua garra com mais força e senti o sangue quente correr pelos meus dedos. Aconteceu então algo que me assombra até hoje. Todos começaram a tremer e a ter espasmos. Grunhidos e rosnados começaram a quebrar o silêncio mortal, e todos, coletivamente, deram um passo à frente. Todos em simultâneo também, seus olhos em um tom mais intenso. Eles rangeram os dentes, fazendo um barulho terrível, como vidro quebrando. Depois deram outro passo. Algo em nosso corpo avisa quando alguma coisa séria está prestes a acontecer, seja perigo, alegria ou tristeza. É uma habilidade primordial que acredito estar adormecida no ser humano médio até que um momento verdadeiramente de mudança de vida esteja prestes a ocorrer. Provavelmente é alguma habilidade de sobrevivência que nossos ancestrais usaram para sobreviver às noites frias contra predadores e outras merdas. O que senti nesse momento foi terror, como um animal pequeno sentindo um bando de leões o rodeando. Vi a multidão daquelas coisas avançar. As garras no meu braço desceram até o pulso e ouvi os assovios e uivos do inferno nos meus ouvidos. Eu estava morto. Então vieram os sons de sinos tocando furiosamente. Fui surpreendido ao ver o dono da loja de macarrão agitando um sino de mão e olhando ao redor com puro horror em seu rosto. Logo, senti aquela velha me soltar e sua mão apertar minha nuca. Ela estava gritando algo para mim com uma voz estridente, e a próxima coisa que percebi foi que corria em direção ao dono da loja. Não precisei de explicação, de nenhum motivo para correr. Se continuasse ali, estaria morto. Ele começou a correr junto comigo, e mesmo em uma corrida de esforço máximo, ele continuava a tocar o sino, gritando versos em japonês repetidas vezes. Atrás de nós berrava a multidão, uma sinfonia de ruídos guturais, assovios e rugidos. Corremos pelo que pareceram horas, mas apenas viramos uma esquina quando vimos o brilho fraco de seu letreiro de neon da loja, e nós dois instintivamente aumentamos o ritmo. O sino começou a tocar tão alto que minha cabeça latejava, e atrás de nós ouvimos gritos ainda mais altos do que antes. Não me lembro bem do que aconteceu depois. Saímos da rua correndo para dentro do barraco dele e empilhamos cadeiras e mesas contra a porta. Ele não largou o sino enquanto jogava os móveis do mesmo jeito com sua outra mão. Do lado de fora da nossa lamentável barricada havia aquelas coisas, e elas arranhavam e batiam nas paredes e portas tentando entrar. Aparentemente deslizando pelo balcão, ele me jogou um recipiente com sal e 2 pratos pequenos e gritou alguma coisa em japonês, apontando para o pé da barricada. Eu sabia que o que ele estava dizendo significava "jogue no prato", e foi o que fiz. Depois de jogar um pouco de sal no prato, ele arrancou o sal e um dos pratos de mim e correu para os fundos. Meu instinto me disse que ele estava cuidando de outra entrada do lugar, uma outra porta, provavelmente. Quando ele voltou, me entregou uma faca grande de sushi e um sino. Ele também tinha uma faca. Então, tocamos nossos sinos. Horas se passaram, sinos e gritos, batidas e arranhões.
Descobri que ele estava recitando orações depois de ouvir com bastante atenção. Então, comecei a orar para Deus também. Achei melhor colocarmos nossas divindades em risco. Horas e mais horas se passaram até que os arranhões começaram a desaparecer. A horda de monstros começou a rugir cada vez menos, até que tudo o que restou foi uma única batida constante. Parecia algo de madeira batendo em algo rígido, como uma bengala contra as paredes do barraco. O dono da loja gritou uma frase que eu sabia que era um palavrão, e um grito alto respondeu, antes que a agitação dos pés dos répteis desaparecesse. A manhã demorou para chegar. O mau cheiro desapareceu e vi alívio no rosto do dono da loja. Ele beijou o sino e fez uma reverência diante da pilha de sal antes de começarmos a derrubar a barricada. Quando espiamos lá fora, fomos recebidos por uma multidão menos horrível. Um grupo de moradores locais normais estavam reunidos ao redor da loja de macarrão, olhando boquiabertos para os milhares de arranhões e marcas de dentes nas construções. Eles olharam estranhando o sangue seco em meus braços e roupas. Eventualmente, as autoridades vieram me pegar. Acho que alguém me denunciou por me ver assim. Parecia que a polícia não se importava com o que tinha acontecido, ou só se recusavam mesmo. De qualquer forma, os policiais me colocaram algemado e me acompanharam até uma clínica para tratamento. Eles me deixaram ficar com o sino que o homem da loja me deu. Quando me questionaram, riram do que eu lhes contei e prontamente fizeram o tradutor perguntar se eu estava fumando maconha e até fizeram um teste de drogas em mim. Quando não conseguiram encontrar nada, me soltaram e me avisaram para nunca mais ficar fora de casa até tarde da noite. Não precisei de um segundo aviso. Peguei o próximo voo para a minha cidade e nunca mais voltei. Até a próxima. Obrigado.